Vamos para o capítulo 9 agora de Romanos, que sem dúvida é o grande capítulo da predestinação na Escritura. Nós teremos que gastar um pouquinho mais de tempo nele. Bom, tudo começa, o capítulo 9, com uma inquietante pergunta que muitos cristãos lá em Roma estavam fazendo e o apóstolo Paulo tentou responder. Tentou não, ele respondeu. A pergunta era a seguinte: por que é que tinha poucos judeus crentes na igreja? Porque a dúvida era assim, olha, Antigo Testamento judeu, 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 judeu. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, todo mundo era judeu, e agora ninguém mais é judeu. Quer dizer, por que a igreja se transformou de uma hora para outra de uma igreja judaica para uma igreja gentílica? A palavra de Deus falhou, é isso? A palavra de Deus falhou? Há uma falha no plano de Deus? Ele não previu isso? Como é que explica? Como é que você explica, Paulo, o fato de que se Jesus era judeu, se ele veio para os judeus, por que os judeus agora não creem nele? Por que agora quem crê nele é estrangeiro, basicamente? Então, a resposta de Paulo começa no versículo 6, quando ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A palavra de Deus não falhou. Por que não? A resposta de Paulo é: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, ele vai tirar o peso de sangue como definição de quem é povo de Deus e passar ao aspecto da fé. Então ele diz: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não é porque Abraão que ela estava automaticamente escolhida, mas Deus escolhia dentro do próprio povo. Primeiro ele escolheu a nação, depois os indivíduos dentro desta nação. Primeiro ele escolheu uma genealogia, depois os indivíduos dentro dela. E é por isso que ele diz, não é só por ser filho de Abraão que automaticamente é salvo. Até porque o argumento de Paulo aqui é: Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Mas onde está Ismael? Ele inclusive era o primogênito, mas ele ficou fora. É isso que ele diz aqui no versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Percebe? Então, o ponto aqui do apóstolo Paulo é: a palavra de Deus não falhou. Porque desde o começo Deus tem escolhido os indivíduos dentro do povo. Ele não precisa escolher cada indivíduo, mas aqueles que ele deseja. Abraão tem 2 filhos. Deus diz: o escolhido é Isaac. Ismael é rejeitado. Talvez alguém, então, poderia argumentar com Paulo: mas Paulo, Isaac, tudo bem, era o filho da promessa, legítimo. Ismael era um bastardo, Ismael não era um filho legítimo. Você não pode comparar os 2 casos. Talvez Paulo tenha percebido isso e ele passa em seguida, então, para o próximo caso. Ele diz: então vamos um passo adiante e entender o próximo caso, né? Porque Isaac, que foi o escolhido, também teve 2 filhos, com Rebeca. É isso que o texto fala no verso 10. E não só Sara teve filho, mas Rebeca também, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E aí vem a famosa frase, né, o verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Quem eram esses gêmeos, né? Esaú e Jacó, os 2 irmãos gêmeos, no ventre de Rebeca, os 2 filhos legítimos de Isaque. E o que aconteceu então? Não haviam nascido, ainda estavam lá, não tinham praticado o bem ou o mal, o texto diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. Ela quem? Rebeca. O que foi dito? Que Deus chamou, amou Jacó. Amei Jacó, não amei Esaú. Como está escrito: amei Jacó, mas não amei. Porque o sentido de me aborreci, né, é o sentido de não amei. Inclusive, a palavra grega que é mais forte é odiei. O ódio de Deus não é motivado aqui por
ao que Esaú fez. Não um ódio vingativo, por isso que talvez o tradutor preferiu usar a palavra me aborreci. Mas a causa do aborrecimento de Deus não era o próprio Esaú, e sim o fato de não haver amor. Porque não havia o amor eletivo em Esaú, em relação a Esaú, mas havia o amor eletivo em relação a Jacó. Então está posto, é isso que Paulo está dizendo. Por que a palavra de Deus não falhou? Porque Deus escolhe os salvos. Mesmo dentro de Israel já era assim, é isso que Paulo está dizendo. Não é só porque é descendente de sangue que está salvo. Deus escolhe os salvos. Você tem 2 irmãos, Ismael e Isaac, Deus diz, Isaac. Agora você tem 2 gêmeos, filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Deus diz, amei Jacó. Não amei Esaú. Esse é o ponto. Como fica isso, né? Claro que qualquer pessoa vai ler isso e vai dizer, mas será que isso é justo? Mas onde é que está a justiça de Deus? Na verdade, os arminianos, a grande questão deles é defender a justiça de Deus. Eles dizem, não pode ser assim. Não pode ser que Deus escolhe um e rejeita o outro e que isso define a salvação, a condenação, porque se for assim, não é justo. Deus não é justo. Então, tentando defender a justiça de Deus, eles acabam negando a predestinação. Mas será que Paulo não percebia isso? Será que Paulo não era inteligente suficiente para compreender a implicação das suas palavras? Paulo compreende perfeitamente a implicação das suas palavras, está claro no próximo versículo. Versículo 14. Veja, Paulo antevê a pergunta, antevê o questionamento. Você vai me perguntar isso, não vai? Que diremos, pois? Existe injustiça da parte de Deus? Percebe? Paulo sabe que quando ele diz Deus amou Jacó, mas não amou Esaú, isso naturalmente cria uma pergunta, um questionamento no ser humano então Deus é justo? Então onde é que está a justiça de Deus? Então Deus é injusto? A resposta de Paulo é Deus não é injusto. De modo nenhum. De modo nenhum. Deus não é injusto. É impossível que Deus seja injusto. E por que é que Deus não é injusto? Então, Paulo passa a responder. Ele diz no versículo 15, pois ele diz a Moisés, vai usar o exemplo de Moisés com o faraó para justificar a justiça de Deus. Para dizer, por que é que Deus pode escolher Jacó e não escolher Esaú e continuar sendo justo? Então, presta atenção na explicação. Qual a explicação? Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja glorificado, anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, qual é a explicação de Paulo? Qual é a palavra-chave aqui em toda essa passagem para dizer Deus não é injusto? Qual é a palavra? A palavra é misericórdia. Deus tem misericórdia de quem ele quer. Ele não tem misericórdia de quem ele não quer. Então, observe, esse é o argumento de Paulo, está dizendo, Deus não deve nada a ninguém. Ele não tem obrigação de salvar todas as pessoas. Mas ele pode usar a sua misericórdia com quem ele quer. E isso não o torna injusto. Pode ser que, com isso, ele não se torne o Deus agradável que as pessoas querem por aí, né? O paizão, o bonachão que as pessoas querem que Deus seja. O Papai Noel celeste, talvez, ele não se enquadre nessa figura que as pessoas querem fazer dele. Mas injusto ele não é. É isso que Paulo está dizendo. Ele não é injusto por ter amado um e não amado o outro. Porque o seu amor é soberano. Né? E um ponto importante aqui, ainda que eu não possa entrar muito nessa questão, mas observe aqui a palavra misericórdia. Misericórdia pressupõe queda, pressupõe indignidade. Ele não está tratando com duas pessoas neutras e dizendo, são dois neutros, eu escolho um para salvação e o outro para o inferno. Não é esse o ponto. O ponto da escolha
em si é contemplando dois caídos, dois perdidos, porque mesmo estando no ventre de Rebeca, os dois sempre serão pecadores. É assim que o ser humano é. Então, ele escolhe salvar um e deixar o outro seguir o seu caminho de endurecimento. Mais do que isso, endurecê-lo para que continue neste caminho de endurecimento, como o caso de Faraó, que demonstra. São as duas coisas. Faraó é endurecido e Deus o endurece. Porque Deus não quer salvá-lo. Porque não é um dos seus escolhidos. Mas Deus quer mostrar a sua misericórdia com Moisés, com o povo de Israel. A palavra, portanto, é misericórdia. E misericórdia pressupõe queda. Se os dois fossem neutros, então Deus estaria dizendo, eu teria que salvar os dois, mas eu vou condenar um. Isso poderia ser injusto. Talvez Deus dissesse, mesmo assim não é. Eu posso argumentar, mas a Bíblia não faz isso. Ela diz, o ponto é misericórdia. É isso o que justifica a justiça de Deus. O fato de Deus poder usar a sua misericórdia como ele quiser. Não depende, ele diz aqui, de quem quer ou de quem corre, do esforço humano, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. E aí, essa explicação convence a todos? É claro que não. É óbvio que não. Ela não convence, porque aquele que está endurecido contra isso não vai se convencer por nada mesmo, porque ele está predisposto a não aceitar. E Paulo percebe isso claramente. Ele diz, já sei qual vai ser a sua próxima pergunta. Eu acabei de falar que Deus escolheu Jacó, mas não escolheu Esaú, e você me perguntou, isso é justo? E eu disse, é justo, porque Deus pode usar a sua misericórdia como ele quer, como ele aprouver. Mas agora eu já sei qual é a sua próxima pergunta. Você vai me perguntar o seguinte, que está aqui no versículo 19, olha aí. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, Paulo diz, eu sei, a próxima pergunta, a sua vai ser essa, né? Então, por que Deus fica se queixando que as pessoas não creem no Evangelho? Por que ele se queixa que as pessoas o rejeitam? Se, na verdade, no fundo, ele é que escolheu, e se ele não escolheu, ninguém pode ser salvo. Agora, Paulo vai subir um pouco o nível aqui da argumentação, ele vai esquentar um pouco a coisa, né? Quando ele vai usar palavras mais fortes. Porque quando alguém faz essa pergunta, essa pessoa está julgando Deus. Ela está julgando as motivações de Deus. Ela está tentando se colocar no nível de Deus ou até mesmo acima do nível de Deus. E é por isso que Paulo, então, agora precisa ser radical na resposta. Qual é a resposta de Paulo? Verso 20, ele diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, você tem condições de questionar a Deus? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Voltou ao ponto inicial. A palavra de Deus não falhou. Por que não falhou? Porque tem judeus crentes e gentios crentes. Quem são esses crentes? Aqueles que Deus amou, aqueles que ele chamou, todos perdidos. Aqui ele diz, do mesmo barro. Pressupõe uma massa mesmo, decaída, do mesmo barro, todos perdidos. Mas ele decidiu usar sua misericórdia e construiu vasos de misericórdia. E de ira também, mas de uma massa caída. Da mesma massa decaída, ele faz vasos de ira, que serão os perdidos, os condenados, e faz os vasos de misericórdia. Não há como negar esse direito do Criador de fazer isso, porque seria o mesmo que o barro, o vaso, questionasse o oleiro. Essa é a resposta de Paulo. Satisfaz as pessoas humanistas? Claro que não. Óbvio que não. Satisfaz o nosso ego, a nossa racionalidade moderna? Claro que não. Todos vão ranger os dentes contra isso.
e se rebelar contra isso. E ganham algo? Qual é a vantagem de discutir com o Criador? Qual a vantagem de brigar, contender com o Criador? Nenhuma, só perda de tempo. Não mudará nada. O melhor, como eu vou falar no final, é glorificar a Deus por isso, ao invés de questioná-lo. Então, vamos resumir alguns pontos até aqui. Deus não tem que dar nada a ninguém, ele não é devedor de ninguém. Todos os homens receberão ou o que merecem, que é a condenação, ou o que não merecem, que é a salvação por graça, por misericórdia. Deus não está sendo injusto ao ser gracioso. Ele não está sendo injusto ao ser misericordioso. Ele não vai salvar a todos, mesmo podendo fazer isso, tendo poder para isso, porque ele decidiu salvar aqueles que ele ama, aqueles que ele amou. Isso é a certeza que a Escritura nos dá.